Bom dia, hoje nós vamos falar sobre o anticristo. Nenhum ser humano gosta de olhar para dentro de si, porque muitas vezes ele vai descobrir qualidades que ele não vai gostar. A verdade dói, mas a verdade é a única coisa que pode nos libertar do sofrimento, da pobreza, da angústia, da doença e de todos os males. Quanto pior é o ser humano, mais ele se considera bom, porque quanto pior o ser humano, mais ignorante ele é em relação a si mesmo. O pior ignorante é aquele que não se enxerga. Como o ser humano não conhece nada sobre si mesmo, tudo o que lhe acontece coloca a culpa nos outros. Daí surgiu a ideia de um único anticristo, aquele que é culpado de todas as desgraças da humanidade. Será que apenas um ser humano é capaz de causar todas essas mudanças climáticas? Será que um único ser humano é capaz de causar todas essas guerras? A fome mundial e as epidemias? Será que o Hitler cometeu todas as barbaridades dele sozinho? Ele sozinho matou mais de 40 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial? Nossa, então ele era mesmo um anticristo, né? Ele falava e as pessoas caíam mortas na frente, né? Ele era muito poderoso mesmo. A Alemanha nazista, no início da Segunda Guerra Mundial, tinha 90 milhões de habitantes. Hitler só virou presidente e fez todo o genocídio graças ao apoio de 90 milhões de nazistas. Então, os verdadeiros anticristos foram os 90 milhões de nazistas que apoiaram o Hitler. O Hitler foi apenas um representante, um boneco que realizou os desejos do seu povo. É fácil apontar para fora o dedo e dizer que toda a culpa foi de Hitler, é a culpa do outro, porque o ser humano não consegue enxergar a si próprio, ele só enxerga o outro. A Bíblia diz que o anticristo é aquele que tem o sinal da besta na testa. De 2020 a 2023 tivemos a separação do joio do trigo. Cada ser humano recebeu o sinal da besta ou o sinal de Deus na testa. De 2024 a 2029 teremos o derramamento das 7 taças da ira de Deus. O que é a besta? Todo ser humano tem 2 lados, o lado besta e o lado divino. A besta segue os seus instintos animais. Não sabe distinguir o certo do errado. Ele passa por cima de tudo e de todos para conseguir o que quer. O sinal da besta 666 significa materialismo, orgulho e mentira. Essas 3 qualidades são características que a besta tem, mas Deus não tem. Ou seja, essas 3 características são as características que a besta tem e o Cristo não tem. Então, sinal de besta é o sinal de que o indivíduo é um anticristo. Todo indivíduo com característica de materialismo, orgulho e mentira pode se considerar um anticristo. E o que é o sinal de Deus? São as características opostas à da besta. O indivíduo que tem o sinal de Deus sabe distinguir o certo do errado, a verdade da mentira. Ele vive de acordo com a sua consciência. Então, o sinal de Deus seriam as características de Deus: a verdade, humildade e espiritualidade. E por que os sinais de besta e de Deus estão na testa? Porque para uma pessoa que tem uma visão espiritual, o sinal da besta ou o sinal de Deus são visíveis claramente no rosto das pessoas, nas suas palavras e nas suas atitudes.